Olá meninos, vamos falar hoje sobre a Guerra Fria no mundo. Revolução Chinesa, Revolução Socialista na China. O que foi a Revolução Chinesa? Sun Yat-sen, médico político e estadista chinês, foi responsável pela fundação do Kuomintang, facção que tinha como objetivo maior combater o domínio europeu e a monarquia. Em 1911, ele assumiu o posto de primeiro presidente da República Chinesa. Apesar de ter contado com o apoio da maioria dos militares do país, sua administração teve que enfrentar a oposição de diversas regiões que, comandadas por grandes proprietários rurais, recusavam-se a aceitar o novo governo. Tal recusa fez com que a China enfrentasse uma longa e inquietante guerra civil por vários anos. Com a morte de Sun Yat-sen, no ano de 1925, uma disputa política foi travada até que o Kuomintang se uniu ao Partido Comunista Chinês. Posteriormente, em 1927, o general Chiang Kai-shek tomou o poder e liderou as tropas chinesas, combatendo opositores da República, como os grandes proprietários de terra e os dissidentes comunistas. Proclamação da República Chinesa, ou a Primeira Revolução Chinesa, colocou fim ao sistema monárquico em 1911 e, a partir de então, começou a República Chinesa depondo do último imperador. Conforme nós já vimos, as coisas mudaram a partir do século XX. Em 1911, conseguiram a deposição do último imperador chinês, só que as coisas não foram do jeito que Sun Yat-sen imaginava. Depois de sua morte, o Kuomintang passou a ser liderado por Chiang Kai-shek. O novo governante chinês aproximou-se dos países ocidentais e precisava de segurança para garantir seu domínio político sobre a China. Chiang tinha agora um rival a enfrentar, o Partido Comunista da China, o PCC, fundado em 1911. O Kuomintang perseguiu os opositores, assassinando milhares de comunistas. O massacre de Xangai, em 1927. A fuga dos comunistas foi um verdadeiro escândalo. Na longa marcha, liderados por Mao Tse-tung, percorreram 1000 léguas sob o fogo das tropas do governo chinês. Depois de mais de 200 combates, enfrentando o deserto, a neve e a floresta, os sobreviventes chegaram ao noroeste da China, praticamente inacessível ao inimigo. A Segunda Guerra tinha começado mais cedo para os chineses, porque em 1937 o Japão havia declarado guerra à China. E para enfrentar o inimigo, o PCC e o Kuomintang acabaram acertando uma trégua. Mas, na verdade, os generais do Kuomintang foram dominados pela corrupção, então a luta patriótica passou por Mao Tse-tung e o PCC contra os japoneses. E por isso ganharam prestígio junto à população. Quando a Segunda Guerra acabou em 1945, quase ninguém já acreditava no Kuomintang. Os guerrilheiros de Mao Tse-tung agora formavam um poderoso exército vermelho, com centenas de milhares de camponeses armados. A Revolução de 49 abriu caminho para um desfile triunfal dos comunistas em Pequim. Chiang Kai-shek fugiu para a Ilha da Formosa, que continuou capitalista e é chamada também de China nacionalista. Na primeira etapa de revolução da chamada Nova Democracia, as grandes e médias propriedades rurais foram confiscadas pelo Estado e entregues aos camponeses. A reforma agrária foi muito importante para diminuir a pobreza. Milhões de pessoas que antes viviam entulhadas nas favelas da periferia de Xangai e Pequim ganharam terra para trabalhar. Foi organizado também um gigantesco movimento de educação popular, que alfabetizou dezenas de milhões de adultos. As mulheres que até então eram tratadas como servas domésticas ganharam igualdade de direitos com os homens. Sem dúvida, era uma nova China que estava nascendo. Em 1953, todas as empresas, bancos e indústrias passaram para o controle do Estado. A China se tornava um país socialista e seguia o modelo soviético, com apoio total à indústria pesada e economia dirigida por planos de 50 anos. A ex-União Soviética ajudava bastante, enviando dinheiro, tecnologia, engenheiros, médicos, professores e operários especializados. Em 58 e 62, os chineses arriscaram o grande salto para frente, que era um ambicioso plano de desenvolvimento econômico. Eles chegaram a sonhar em se tornar um país desenvolvido no prazo de apenas 10 anos. Os camponeses se organizaram em grandes cooperativas chamadas de comunas rurais. Cada comuna era uma fazenda coletiva, onde tudo pertencia a todos, onde trabalhavam em cooperação, com milhares de famílias camponesas. Essas comunas tinham seus próprios recursos para investir, incluindo a instalação de pequenas indústrias, escolas e hospitais.
Porém, o sonho mostrou-se incompatível com a dura realidade. Não havia recurso suficiente para que as comunas pudessem ter todos os serviços que projetavam. Para piorar, aconteceram grandes enchentes que destruíram plantações e provocaram fome. O grande salto para frente tinha fracassado. O resultado foi uma terrível epidemia de fome que matou milhares de pessoas. Mao Tse-tung, ele que foi o fundador do Partido Comunista Chinês, e ele também liderou a marcha, só ressaltando para vocês, a longa marcha, 100 mil homens através de 12 mil quilômetros. Mao foi eleito o principal dirigente do PC e comandante do EPL. Ele estabeleceu seu quartel-general na província de Shensi, região que permanece sob o controle do Exército Popular. Em 1939, casa-se com Chiang Xing, uma artista de Xangai, apesar da oposição de outros dirigentes. Durante a Segunda Guerra, faz uma aliança com Kuomintang para defender o território chinês e amplia as bases sob seu domínio. Né? Então, esse foi o Mao Tse-tung. Olha ele aí. Chiang Xing, atriz e quarta esposa do dirigente Mao Tse-tung, ficou conhecida por ser a principal dirigente da Revolução Cultural e organizadora da Guarda Vermelha. Com a morte do Mao em 1976, ela foi afastada do poder e presa. Em 1981, foi condenada à morte, acusada de mandar matar milhões de oposicionistas. Em defesa, afirma que limitava-se a cumprir as ordens do Mao. Eu era apenas o seu cachorrinho. Sua pena é comutada para prisão perpétua em 1983, doente. A partir de 1988, ela suicida-se em 1991. Deng Xiaoping, sucessor de Mao Tse-tung no comando da China. Ele integra o programa de estudo e trabalho na França, onde adere ao Partido Comunista. De volta ao país, passa a organizar forças a favor de Mao. Participa da Longa Marcha. Somente em 70 ele consegue chegar ao poder. Ele vai ser considerado responsável pela modernização do país. Começa a perder popularidade em 80, ao defender posições da ala mais radical. Em 89, manda reprimir com violência as manifestações pacíficas de estudantes na Praça da Paz Celestial, em Pequim. Agora falaremos um pouquinho da Guerra do Vietnã. Bom, a Guerra do Vietnã foi um conflito armado, começou em 59 e terminou em 75, né? Ela aconteceu nos territórios do Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Laos e Camboja. Essa guerra pode ser enquadrada no contexto histórico da Guerra Fria. O Vietnã havia sido colônia francesa no final da Guerra da Indochina, entre 46 e 54, foi dividido em dois países. O Vietnã do Norte, que era comandado por Ho Chi Minh, possuindo uma orientação comunista para a União Soviética, e o Vietnã do Sul, uma ditadura militar, que passou a ser aliado dos Estados Unidos e, portanto, um sistema capitalista. A relação entre os dois Vietnãs, em função das divergências políticas e ideológicas, era tensa. E no final da década de 50 e 59, os Vietcongues, com apoio de Ho Chi Minh e dos soviéticos, atacaram uma base norte-americana do Vietnã do Sul. E esse fato deu início à guerra. Entre 59 e 64, o conflito restringiu-se apenas ao Vietnã do Norte e do Sul, embora os Estados Unidos e também a União Soviética prestassem apoio indireto. A intervenção militar dos Estados Unidos. Em 64, os Estados Unidos resolveram entrar diretamente no conflito, enviando soldados e armamentos. Soldados norte-americanos sofreram um território marcado por florestas tropicais fechadas e grande quantidade de chuvas. Os Vietcongs utilizavam táticas de guerrilha, enquanto os norte-americanos empenharam-se no uso de armamentos modernos, helicópteros e outros recursos. No final da década de 60, era claro o fracasso da intervenção norte-americana. Mesmo com tecnologia avançada, não conseguiam vencer a experiência dos Vietcongs. Para piorar, nos Estados Unidos, em 68, o exército norte-vietnamita invadiu o Vietnã do Sul, tomando a embaixada dos Estados Unidos em Saigon. O Vietnã do Sul e os Estados Unidos responderam com toda a força. É o momento mais sangrento da guerra. Observem as fotos. Protestos e o fim da guerra. No começo da década de 70, os protestos contra a guerra aconteciam em grande quantidade nos Estados Unidos.
Jovens, grupos pacifistas e a população em geral iam para as ruas pedir a saída dos Estados Unidos do conflito e o retorno imediato das tropas. Neste momento, já eram milhares de soldados norte-americanos mortos no conflito. A televisão mostrava as cenas violentas e cruéis da guerra. Sem apoio popular e com derrotas seguidas, o governo norte-americano aceita o Acordo de Paris, que previa o cessar-fogo, em 1973. Em 1975, ocorre a retirada total das tropas norte-americanas. É a vitória do Vietnã do Norte. Essa é uma cena muito comum nos livros de história. Os Estados Unidos utilizaram armas químicas. Por isso, a cena dessa menina em desespero. Olha essa menina depois de um tempo, né? Ela já adulta. Olha a cena, como é que o corpo dela ficou. Observem bem. É uma arma química que utilizaram. Kim Phuc ficou conhecida por uma triste razão. A garota foi protagonista da foto mais tocante da Guerra do Vietnã, em 72. Ela aparece correndo nua em aflição após ter ficado gravemente queimada durante um ataque. Bom, ela tinha 9 anos e teve 55% do seu corpo incendiado. Ela foi internada durante 14 meses, submetida a 17 cirurgias, né? Então foi uma luta aí. Apesar de tudo que ela passou, ela nunca desistiu, nem se deixou afundar nos maus pensamentos. Em vez disso, ela lutou pelos seus sonhos e ainda ajudou aqueles com problemas semelhantes aos seus. Mais uma foto dela. Resultados da guerra. O conflito deixou 1 milhão de mortos entre civis e militares, o dobro de mutilados e feridos. A guerra arrasou campos agrícolas, destruiu casas e provocou prejuízos econômicos gravíssimos no Vietnã. O Vietnã foi reunificado em 2 de julho de 76 sob o regime comunista aliado da União Soviética. Mais fotos da tragédia. Mais uma foto. Gostaria que vocês observassem. Sim, não é impressão da gente. O moço está rindo dessa cabeça cortada, desse menino. Muito estranho. Mais fotos da tragédia. Parece que o menino da outra foto é esse que está aí, agachado.